Hoje vamos falar sobre um dos casos paranormais mais famosos e controversos da história, o caso Amityville. Prepare-se então para ouvir uma das histórias assustadoras, cheia de mistério. De acordo com os relatos, na noite de 13 de novembro de 1974, Ronald DeFeo Jr., conhecido como Butch, ele matou seus pais e 4 irmãos a tiros em sua casa em Amityville, em Nova York. E, segundo sua versão, ele alegou que ouvia vozes em casa que o influenciaram a cometer os assassinatos. Ron DeFeo Jr., ele tinha 23 anos e era filho mais velho. Na época, ele trabalhava no negócio da família, como motorista de carro. Ele alegou ter usado um rifle calibre 35 para atirar em seus pais, que se chama Ronald DeFeo e Louise DeFeo, e em seus 4 irmãos, Dawn, Alison, Mark e John. Galera, minha pronúncia não é das melhores, então releva aí. Ele atirou enquanto eles dormiam em suas camas. Após cometer os assassinatos, Ronald, ele negou ter cometido os crimes, e quando ele foi interrogado pela polícia, o jovem ele afirmou que a máfia foi o responsável pelos homicídios. No entanto, a polícia identificou inconsistência em seu relato, em tudo que ele falava. E com isso, no dia seguinte, Butch, como ele era conhecido, ele confessou ter sido o autor dos crimes. E ele disse várias coisas assim para a polícia. E uma das coisas que ele falou também é que ele agiu em legítima defesa, afirmando também que sua família estava tentando matá-lo e que ele matou todos antes em autodefesa, né? Olha que loucura. No entanto, essa história que Ronald contou foi amplamente contestada durante o julgamento e que tinha evidências que sugeriram que os assassinatos foram planejados e não foi um auto de autodefesa. Nisso, ele foi condenado por 6 ocorrências de homicídios em segundo grau e condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Mas os advogados de defesa falaram que o menino era louco, né, que Ronald, né, que ele não batia bem da cabeça, alegando que ele ouvia vozes em sua cabeça e que o influenciaram a cometer este crime. E também teve até um psiquiatra que avaliou e diagnosticou ele com um transtorno de personalidade antissocial. Mas, no entanto, especialistas falavam que o jovem sabia o que ele estava fazendo quando matou toda a sua família. E algo importante de falar assim um pouco da história de quando Ronald era criança é que ele foi abusado por seus pais desde cedo, principalmente por ser mais velho da família. Isso teve um forte efeito sobre ele, levando aos problemas de personalidade. E para compensar, os pais de Butch, ele dava presentes para ele, né? E até dinheiro também. Teve até o aniversário dele de 14 anos que ele ganhou uma lancha de presente. Então, Butch, ele era acostumado a ganhar dinheiro, ganhar presentes. E nisso, ele começou a roubar dos próprios pais quando não conseguiu o que queria, né? Era uma criança já rebelde, já, né? Era meio até que mimado, né? E nisso os problemas até aumentou. Que, por exemplo, quando ele teve 17 anos, ele foi expulso da escola devido a ter um comportamento agressivo e também a usar drogas. E as drogas que Butch usava eram LSD e heroína, né? As drogas pesadas. A entrada dos Lutz na casa. Agora que começa a vir a história paranormal e mais assombrada. A história começou a ganhar um novo rumo quando essa nova família, os Lutz, se mudaram para a mesma casa em dezembro de 1975, um ano após os assassinatos que aconteceram na casa, né? George Lutz e sua esposa Kat e seus 3 filhos estavam animados com a nova casa, mas logo começaram eventos inexplicáveis. Mas também, né, que coragem é essa? A pessoa comprar uma casa depois de acontecer esse evento lá, porque esse caso ficou bem conhecido, né? Esse caso, o filho matou todo mundo da família. E mesmo assim, essa família foi lá e comprou a casa, né? Olha que loucura, né? Eu não teria coragem de fazer isso, né? Acho que é sempre bom pesquisar antes de comprar, né? Provavelmente essa casa estava com um preço bom, né? Porque olha o que aconteceu. Essa família foi lá e comprou, né? Eventos paranormais. Os Lutz anunciaram uma série de atividades paranormais e perturbadoras na casa, né? Eles falaram ter ouvido vozes sussurrantes durante a noite, visto aparições sinistras e testemunhado objetos se movendo sozinhos e experimentado mudanças extremas de temperatura, né? Começaram a ver coisas muito ruins, desde fantasmas e assombrações, né? Eles também relataram odores atendidos e sensações de presenças malignas na casa, né? Então, pra você ver, já começou a ter coisas bem sinistras acontecendo nessa casa. E esses eventos paranormais se manifestaram rapidamente, né, na casa. A família Lutz afirmaram que terem visto figuras escuras com olhos vermelhos
enfrentando uma invasão de moscas dentro de casa em pleno inverno e terem sido acordados por barulhos de portas se batendo, móveis se arrastando, e além disso, encontraram uma sala secreta no porão de casa, que não constava nos planos originais da construção. Os eventos se tornaram tão apavorantes que os Lutz agiram de desesperado, né? Buscaram ajuda de padres para realizar exorcismo na casa, né? Para fazer alguma coisa para a maldição sair dali, né? E nisso, a família Lutz descobriu os problemas que houve na casa, né? Isso é perturbadora. Após eles ficarem 28 dias, né, morando na casa, os Lutz afirmaram que não aguentavam mais e decidiram fugir às pressas, deixando para trás a maioria dos seus pertences. E eles nunca mais voltaram para a casa de Amityville, né? Controvérsias e legado. E com isso, a casa ficou muito famosa depois de todos esses eventos que aconteceu, desde o primeiro até a família Lutz, né? Muitos céticos e críticos questionaram a veracidade dos eventos da família Lutz, alegando que foi uma farsa para obter publicidade e ganhos financeiros. No entanto, a história continua intrigando e fascinando muitos entusiastas do ocultismo e do paranormal. Porque sim, né, a família Lutz usou de tudo para ganhar dinheiro com todo esse caso, toda essa história, né? O caso de Amityville inspirou também livros e filmes, incluindo vários filmes conhecidos, né? Como o filme de terror A Invocação do Mal 2, né? Que retrataram os eventos ocorridos na casa. E também inspirou vários outros filmes, né? Em torno de 25 filmes de terror, né? Pra você ver. Tanto que essa casa, ela ficou conhecida. Além de várias controvérsias que aconteceu, várias investigações paranormais foram realizadas na casa de Amityville ao longo dos anos, com alguns investigadores alegando terem capturado evidências de atividades sobrenaturais, como EVPs, que é um fenômeno de voz eletrônica. Para quem não sabe, EVPs é voz de espíritos de entidades do além que estão se comunicando com o mundo físico por meio de dispositivos eletrônicos. As vozes podem variar de tom, volume, clareza. No entanto, ensaios comprovados são contestados e não são considerados cientificamente validados, né? Só uns estudos que pessoas fazem, né? Esse estudo de pseudociência, de EVPs. A casa de Amityville ainda existe e tem sido objeto de curiosidades entusiastas do paranormal. Então, conclusão. E assim termina um dos casos mais famosos e controversos relacionados a paranormal e atividades sobrenaturais. Seja você um crente ou cético, essa história certamente deixa algumas perguntas sem respostas e continua a fascinar aqueles interessados do ocultismo, continuando sendo uma história misteriosa, né? E as perguntas que deixam sobre essa história dessa casa são: o que realmente aconteceu na noite dos assassinatos? A versão apresentada por Ronald DeFeo Jr., alegando ter agido em voz e presenças sobrenaturais. E outra pergunta: havia mesmo atividade paranormal na casa? As experiências relatadas pela família Lutz e por outros investigadores foram reais ou foi tudo uma farsa criada para ganhar dinheiro, fama pela família Lutz? E outra pergunta também é: qual foi o verdadeiro motivo por trás dos assassinatos cometidos pelo Ronald DeFeo Jr.? Por que ele matou sua família, sendo que ele não ganhou nada com isso? E outra pergunta, questionamento que deixa é: por que a casa Amityville continua sendo tão assombrada e tão conhecida mundialmente, né? É muito sinistro. Mas a história é essa e eu espero que você tenha gostado dessa história. E se você gostou desse tipo de história, eu peço que você escreva nos comentários mais casos interessantes, assustadores como esse que você contar, né? E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Pedro e apresento o canal Grande Mundo. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para ficar por dentro do que rola nesse canal. E isso vai me ajudar muito. Então, até a próxima. Fui!